pessoal, tudo tranquilo aí? Hoje esse vídeo aqui ele é dedicado para você que pretende comprar aí uma lasanha, né? Um vulgo resto de rico e tem medo de valor de manutenção, essas coisas aí, né? Quando a gente fala de um resto de rico, a gente está falando de carros aí, geralmente carros de luxo, com mais aí de 10, 12 anos de uso, que já tem uma elétrica, uma mecânica aí um pouco mais complexa, né? Então assim, basicamente, valor de manutenção a gente fala de peças e peças, eles são tudo mais ou menos o mesmo padrão. Quando você fala na manutenção de um Jetta, de um Malibu, de um Fusion, são carros aí que estão na mesma faixa de valor de peça. O que pode te encarecer isso daí? Isso é o mecânico, os mecânicos que você tem na sua região. Então, às vezes você chega ali na oficina com uma luz de injeção acesa, em vez do cara passar o scanner e no foco do problema, ele decide fazer uma revisão geral no seu carro, trocando uma série de sensores, bobinas, velas, líquidos de arrefecimento, e aí você sai de lá com um orçamento de R$2.000, R$2.500, quando o problema poderia ter sido resolvido com a simples troca de um sensor de R$100, R$150. Então, esse que é o ponto. Eu vejo alguns posts aí nas redes sociais de caras aí que pagaram 3, 4, 5 mil reais numa revisão e o carro não ficou bom. E aí começa a falar que o carro é uma bomba, que o custo de manutenção é caro. O custo de manutenção está diretamente ligado à mão de obra e à honestidade da mão de obra que você tem na sua região. Então é fácil de ver, porque, por exemplo, hoje, quais são as dicas que eu dou, né? Eu tenho uma coisa que eu tenho comigo aí já faz um bom tempo, desde quando eu comecei a brincar de ter lasanhas por aí. Isso daí vem desde 97, faz tempo. Claro que eu apanhei bastante na mão de mecânico aí, gastei muito dinheiro em coisas que eram desnecessárias, que eu achava que ia deixar o carro zerado, né? Quando no fim acabava só gastando dinheiro desnecessário. Então assim, a primeira regra que eu tenho: um carro você divide ele em 3 partes: suspensão, mecânica e elétrica. Geralmente, você não tem um mecânico que manje bem dessas 3 coisas. O cara, às vezes, que é bom de mecânica, não é bom em detectar o problema na suspensão. O cara que é bom na suspensão não é bom na parte de elétrica, e por aí vai. Então você tem que ter separado. Hoje eu tenho um cara que ele cuida só da mecânica, eu tenho um lugar que eu trato só da suspensão e eu tenho outro lugar que eu trato só da elétrica. Que são lugares que eu adquiri confiança no decorrer do tempo. E não tem muito segredo, né? É por meio de erro e acerto. É você levar, apareceu um dia um problema no carro, você leva num cara desses e vê como vai ser o feedback. Se o cara vai resolver o seu problema de modo pontual, ele vai no foco do problema, troca exatamente aquela peça, faz só aquela manutenção daquilo que você precisa para deixar o carro ao seu gosto, e aí fica tudo certo. Então assim, o que eu considero um bom mecânico? É o cara que ele vai direto ao foco, ele é pontual, né? E que o problema seja resolvido uma vez só. Não que você tenha que voltar mais vezes lá porque o problema volta. Daqui a pouco você fica indo tanto na mecânica que o cara já começa a fazer parte da sua família. Qualquer dia vai estar lá na sua casa almoçando com você. Então o bom mecânico para mim é esse. É aquele que ele vai no foco do problema, ele cuida do seu dinheiro e que você não precisa voltar lá outras vezes para resolver o mesmo problema. Então, isso daí influencia diretamente no custo de manutenção de um carro. Não adianta olhar só o custo de peça. E assim, infelizmente, 70% das mecânicas são assim. São mecânicas que eles sabem qual é o problema, mas eles preferem fazer aquela tal da revisão geral no seu carro, trocando um monte de peça, que às vezes eu vou ficar com o carro zerado, porque trocou tudo, vai. Só que aí, cara, às vezes você gasta uma reserva que você não tem, e depois pode aparecer um outro defeito de uma outra coisa e você vai estar sem grana, porque você gastou tudo trocando peças que de repente não precisavam ser trocadas, sabe? Então assim, um bom dono de um carro não é simplesmente o cara que sai trocando tudo até o que não precisa. É o cara que deixa o carro legal, que vai no foco, porque muitas vezes o cara gasta mais do que ele pode trocando peças que não precisariam ser trocadas, e quando aparece alguma outra coisa que realmente precisaria ser feita, o cara deixa de fazer, porque o cara já gastou mais do que podia lá atrás, né? Dá uma aceleradinha aqui. Então é isso. Eu, por exemplo, cara, eu tenho um cara de elétrica, eu já tive vários carros, Mercedes Classe A, por exemplo, eu tive 2. Uma vez pegou fogo na caixa de fuzil do Mercedes Classe A. Derreteu metade da caixa de fuzil. Esse cara de elétrica, para mim, ele conseguiu refazer.
Ele fez todos os jumpers, ele conseguiu refazer a caixa de fusível. Eu tive um episódio também que eu tive um Nissan Tida, me queimou aqui no painel a placa do ar-condicionado. Qualquer um mandaria trocar, o cara conseguiu refazer os circuitos da placa, tá? Então assim, é você ter caras pontuais, caras confiáveis, caras que sabem o que estão fazendo. Eu vou na parte do cara da suspensão, tô com barulho aqui, o cara levanta o carro e mostra, é essa peça. E como que eu faço? Eu abro ali na hora o Mercado Livre e falo, essa daqui? Ele falou, eu já compro. Por quê? Porque as lojas que mexem com suspensão, eles ganham em cima das peças. Isso o próprio cara falou pra mim. Então ele falou, sai mais barato você comprar a peça e trazer para trocar. Então hoje, pastilha, bucha de suspensão, qualquer coisa, eu mostro para ele qual que é, ele fala para mim, tá certo, essa daí pode comprar, eu compro e levo lá e eu só gasto com a mão de obra da instalação, porque ele falou que é para mim, que nas peças da parte de suspensão, eles ganham 30% em cima. Por isso que você vai trocar, mexer na suspensão de um carro, trocar inteiro, sai uma fortuna, porque esses caras ganham em cima disso, né? E é isso aí. Pra vocês terem uma ideia, eu vi hoje aí no grupo aí da Captiva, por exemplo, um carinha, ele ia trocar o kit de corrente de comando desse motor aqui. O kit de corrente desse motor, ele tá aí no Mercado Livre na faixa de uns R$1.500. É difícil você precisar trocar kit de corrente de comando, tá? Eu já tive muito carro com corrente, eu nunca precisei trocar. É um item que é feito para durar. É muito difícil, a não ser que você tenha sido relaxado com troca de óleo e tenha dado folga, mas no geral não é para ser trocado. Você vai rodar muito com isso daí, justamente porque essa é a vantagem da corrente de comando comparado com a correia dentada, é para ser livre de manutenção. Bom, um kit de corrente de comando para esse carro aqui, completo, com polia, tensor, as guias, a corrente, tudo mais, ele está no Mercado Livre na casa de R$1.500. O cara foi fazer um orçamento numa oficina, cobraram o kit da corrente com as guias e acho que o tensor, R$2.500 e mais as polias variáveis, mais R$2.300. Quer dizer, super muito faturado, não está nem 100%, está uns 150% do valor. E aí o cara vai achar o quê? Pô, a manutenção do carro é cara. É o que eu falo, depende aonde você vai. E ainda o cara ia cobrar dele uma fortuna de mão de obra. Ou seja, uma coisa que era para custar aí, sei lá, se o cara fosse fazer a troca aí, uns R$2.500, quer dizer, ia ficar uma brincadeira de mais ou menos uns 6.000. Esse é o problema. É onde você leva, são os mecânicos que você tem de confiança. Claro que se o cara for cotar essas peças na concessionária, pô, não dá para você manter um carro com 10 anos de uso ou mais desse padrão comprando peça em concessionária. Não dá. Você tem que comprar peça pela internet, você tem às vezes até que usar peça paralela. Vou falar, peça paralela não presta. Depende. Eu, por exemplo, tive um Nissan Tida e que o kit, o coxim do motor na concessionária custava R$580. Eu comprei paralelo, paguei R$110. Quanto tempo durou esse kit? Durou 50 mil quilômetros, não tá bom? Com o valor que eu paguei nele, dava para comprar mais 5 se eu tivesse comprado pela concessionária. E uma peça paralela que durou 50 mil quilômetros, tá ótimo. Então assim, volto a dizer, carro com certa idade, isso vale até para carro popular também, não dá para você sustentar ele com peça de concessionária, é fora da realidade, tá certo? Então um abraço aí, deixa seu like, se inscreve no canal aí e qualquer dúvida, dicas aí, deixa aí nos comentários aí que a gente vai, à medida do possível, tentando esclarecer. Falou? Abraço aí, fui!